Banco Central Europeu aumenta a taxa de juro em 0,5 percentual. Na contramão, China, Japão e Rússia. Crise de abastecimento global de commodities agrícolas preocupa as economias pelo mundo. Riscos em alta ampliam deterioração de ativos brasileiros. E como hoje é sexta-feira, vamos deixar aqui duas sugestões de séries para você se divertir no seu final de semana. Sejam muito bem-vindos, estamos iniciando mais um fechamento de mercado. Bom, Bruno, notícia aí muito relevante, Banco Central Europeu aumenta a taxa de juros em 0,5 percentual, falava-se em 0,25, um aumento maior, por 10 anos aí, né, desde 2011, uma década, taxa de juros negativa e agora um aumento de taxa de juros na zona do euro e na contramão China, Japão e Rússia. Como explicar isso? Pois é, Edu. Esse movimento do Banco Central Europeu de aumentar os juros não chega a ser uma surpresa, isso já vinha sendo esperado pelo mercado, há sempre uma discussão ali em quanto vai aumentar ou diminuir, mas veio em linha com as expectativas do mercado e é a mesma razão, né, pela qual o nosso Banco Central, o Fed nos Estados Unidos e outros bancos centrais pelo mundo têm aumentado os juros recentemente. É o fantasma da inflação que continua assolando o mundo, né? Essa inflação persistente que tá difícil de ceder, né? Agora, os casos podem parecer curiosos, né? De China, Japão e Rússia diminuindo os juros agora nesse momento de inflação. Seguinte, Japão historicamente tem uma cultura de incentivar uma política de incentivar o consumo, né? A China também foi nessa mesma linha e a Rússia forçou os países europeus que estão comprando energia a negociarem em rublos, né? Com isso, a moeda da Rússia se fortaleceu e a Rússia ficou com um certo conforto aí para cortar os juros. Foi a quinta, o que impressiona, Edu, é que foi o quinto corte consecutivo nos juros da Rússia, né? Que, se a gente olhar para março, estava em 20% ao ano. E com essa última queda chegou a 8% ao ano, quer dizer, é muita coisa, né? E a última queda de 9,5 para 8, né? 1,5 aí de queda, realmente chama bastante atenção. Crise de abastecimento global de commodities, Bruno. Preocupante no mundo, né? Países que hoje não são autossuficientes, o que é diferente o Brasil nesse cenário. Comenta um pouco para a gente, né, essa preocupação no mundo hoje. Pois é, a gente vê essas políticas de estoque, ou de estoque zero, ou de algum estoque ali para enfrentar crises agudas de oferta, né, de alguns anos para cá, podemos dizer de algumas décadas para cá. A gente se baseia muito, vê os países se baseando muito na eficiência do fluxo do comércio internacional, né? E com o choque ali da pandemia, pós-pandemia da Covid, se acentuando agora com a guerra da Ucrânia, a gente viu que as cadeias globais não estão, né, tão redondas assim e esse fluxo não está tão garantido assim, né? Não está com a sua eficiência tão garantida. Então, começou a reacender uma discussão sobre, né, se não seria saudável alguns governos, principalmente países que não são autossuficientes na produção de grãos, de commodities agrícolas, manterem um estoque estratégico ali para enfrentar justamente esses períodos difíceis, né? No caso do Brasil aqui é um pouco menos preocupante, mas se a gente olhar dados de estoque dos principais grãos que a gente exporta, perfeito, a gente vê uma curva descendente e alguns grãos, por exemplo, a soja, desde 2012 a gente tem estoque zero. Tá? Mas é uma discussão interessante. E preocupante, né, Bruno? Porque se já não bastasse, né, tudo que nós estamos vivendo no mundo, né, agora essa questão, e a gente teve o que aconteceu no Sri Lanka, por exemplo, né? Tivemos uma situação assim chata, né, feia de ver. No último final de semana, uma multidão simplesmente invadiu a residência do presidente do Sri Lanka, protestando contra a inflação, aumento no desemprego e o aumento da fome, né, o que é muito triste. Sem dúvida, Bruno. E falando aqui nosso penúltimo tópico, né, riscos aqui de deterioração de ativos brasileiros. Conta um pouco para a gente, né, esse cenário no Brasil, risco fiscal, se aproximando eleições. Diz para a gente um pouco, Bruno.
Nesse cenário de eleições se aproximando, a gente sempre vê essa discussão sobre a deterioração do quadro fiscal aqui e se o próximo governo vai conseguir colocar as contas em ordem ou se vai piorar o quadro fiscal. Então, assim, esse risco, né, que a gente já não está num cenário da economia global muito tranquilo, né? A gente já tem um cenário global desafiador. E aqui no Brasil, com inflação persistente, com juros subindo, né, com dólar subindo, a gente vê um cenário aqui de deterioração realmente dos ativos. Se a gente olhar para os DIs futuros, essa semana a gente chegou a operar em níveis que a gente não via desde 2016. Né? Dólar subiu para caramba, como eu já falei. Se a gente olhar um indicador que é um termômetro do risco país aqui, o CDS, né, que é uma espécie de seguro contra um default, perfeito, crédito default swap de 5 anos, a gente está operando em níveis que a gente não via desde 2020, quando eclodiu a pandemia da Covid, né? Então, assim, sinais de preocupação. Sem dúvida, desafio grande aí dos bancos centrais no mundo inteiro, né? E inflação que não cede de jeito nenhum. E antes aqui de a gente entrar na dica de séries que você prometeu, Bruno, você prometeu e o povo está esperando, né? Fala pra gente aí o fechamento de mercado das bolsas, como nós fechamos. Vamos lá, pessoal. Antes das séries, como é que fecharam as bolsas em Nova York? Índice Dow Jones subindo 1,96% na semana. S&P 500 subindo 2,55% na semana. Nasdaq subindo 3,33% na semana. Bolsas europeias seguindo Nova York, subindo também na mesma magnitude aproximadamente. O nosso Ibovespa aqui no Brasil fechando a semana com uma alta acumulada de 2,46%. A gente vê algum respiro aí das bolsas mundiais, das principais bolsas mundiais nessa semana, né? A gente já vem alguns meses aí vendo números muito feios das bolsas pelo mundo. Dólar fechando a semana 1,68%, com uma alta de 1,68%, a uma cotação de 5,49. E curiosamente, como a gente falou aqui na semana passada, né, que o euro sobre a paridade, o dólar ultrapassou o euro. Nessa semana a gente viu o euro recuperando a primeira posição aí perante ao real brasileiro. O euro apreciou nessa semana 2,90%, fechando a R$ 5,61. E o Bitcoin, como a gente sempre comenta aqui, como a gente vem falando nas últimas semanas, o inverno cripto, né? Essa semana apresentou uma recuperação, ganhou um bom fôlego aí, subindo 8,64%. Um alívio aí, né? Sim. No mercado essa semana. Dicas, Bruno? Que série? Vamos lá, eu tô assistindo 2 séries, tá, pessoal? Eu confesso que eu sou viciado, eu adoro séries e filmes. 2 séries que eu trouxe aqui pra gente hoje. Uma se chama Borgen, tá? É uma espécie de House of Cards da Dinamarca, né? Conta a história de uma política de carreira na sua corrida ali para chegar ao cargo de primeira-ministra e todos os desafios que vêm a reboque com isso, né? Questões familiares, enfim, eu achei bem interessante. E uma que retrata o maior escândalo financeiro de uma empresa alemã, com humor super ácido, essa é uma série super engraçada, divertida, debochada, mas que realmente retrata ali os bastidores desse escândalo, né? Chama O Rei dos Stonks. O nome não é bonito, vem até sendo criticado aí pela mídia, mas eu tô gostando da série. Dica para final de semana. Dica para final Obrigado, de semana. Bruno. Sextou, né? Bom final de semana a todos. Curtam a gente lá, sigam a gente na página da RJ e também, se quiserem colocar dicas de entretenimento, né, Bruno? Fiquem super à vontade. Um bom final de semana, turma. Um abraço.